TV Câmara, Campinas. Olá, bom dia. Falamos ao vivo aqui do plenário da Câmara de Campinas, onde dentro de instantes terá início a segunda audiência pública. Essa audiência que será presidida pelo vereador Juscelino da Barbarense, que também é presidente da Comissão de Finanças e Orçamento aqui da Câmara. Hoje você vai acompanhar a apresentação das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2020. E lembrando que você de casa também pode participar dessa apresentação enviando perguntas por meio do site da Câmara. Essa apresentação deve ir até o meio-dia, então fique com a gente. Bom dia a todos. Estamos aqui para a abertura da primeira audiência pública do ano, do terceiro quadrimestre do ano 2020. Agradecer aqui a presença do secretário Aurélio Sérgio Costa Caiado, nosso secretário da Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura, do Ricardo Fernandes, assessor da Secretaria, do João Carlos Ribeiro da Silva, diretor do Departamento de Contabilidade e Orçamentos, da nossa vereadora aqui presente, Guida Calisto. Obrigado pela presença, Guida. Agradecer também ao pessoal aqui que nos acompanha, da TV Câmara, também a Érica, o Henry e todos que aqui nos acompanham. Também remotamente nós estamos com a presença do Cecílio e da Débora Palermo, que me acompanha, Cecílio Santos, a Débora Palermo, que me acompanha remotamente. Por ser a primeira sessão, é a primeira audiência que participa aqui, então se tiver alguma garrafinha, se desculpe, por favor. Bom dia a público que nos assiste pela TV Câmara, público presente que nos acompanha. Estamos aqui para presidir essa Comissão de Finanças e Orçamento do município de Campinas. Convido a população, os vereadores, a participar de audiência na comissão e a realizar no dia 26 de fevereiro de 2021, às 9h30, em ambiente virtual, através do sistema de deliberação remota deste Poder Legislativo, para demonstração e avaliação pelo Poder Executivo das metas fiscais do quadrimestre de 2020 do município de Campinas. Tal audiência será realizada em cumprimento ao 4º artigo do 9º da Lei Complementar Federal 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, nos moldes previstos pelo artigo 11 do ato da mesa diretora de 7 de 2020. Informo que a audiência será transmitida pela TV Câmara Campinas, através do sinal digital 11.3, do canal 4 da NET e do canal 9 da Vivo Fibra, com retransmissão simultânea nos fanpages da TV Câmara Campinas e da Câmara Municipal de Campinas, no Facebook, no site da TV sp.leg.br e no canal TV Câmara Campinas e no YouTube. Esclarece que a população poderá participar da audiência através do link disponível na capa do site www.campinas.sp.leg.br e pelo WhatsApp, no número 19 97829 3776. E os vereadores poderão participar pela forma prevista pelo ato da mesa, número 07/20. Campinas, 15 de fevereiro de 2021. Aliás, hoje é 26 de fevereiro, né? Então, para a abertura, eu gostaria de passar a palavra ao nosso secretário, Aurélio. Por favor, secretário, com a palavra. Bom dia, presidente Juscelino Barbarense. Bom dia, vereadora Guida Calisto. Bom dia, vereador Arnaldo Soretti, o vereador Débora também. Para mim é uma honra estar nessa casa de leite. Bom, vamos recomeçar, que teve um problema de som. Bom dia ao presidente dessa sessão, presidente da comissão, vereador Juscelino da Barbarense. Bom dia à vereadora Guida Calisto, que está aqui presente conosco. Bom dia aos membros da Comissão de Orçamento e Finanças.
os vereadores Arnaldo Salvetti, Cecílio Santos, Marrom Cunha e Carlinhos Camelô. Além disso, a vereadora Débora Palermas, que está também nos acompanhando. Bom dia a todos os ouvintes. Nós estamos aqui acompanhados do diretor de contabilidade da Prefeitura de Campinas, o senhor João Carlos Ribeiro, e do assessor da Secretaria de Finanças, Ricardo Fernandes. Presidente, para mim é um prazer estar pela primeira vez nessa Casa de Leis. É a primeira audiência pública que eu faço como secretário de Finanças de Campinas, e nessa audiência pública nós vamos apresentar, em resposta ao artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que aconteceu nas finanças no último quadrimestre de 2020, e a própria lei recomenda que essas apresentações são cumulativas. Então, no primeiro quadrimestre é apresentado só o primeiro quadrimestre, no segundo quadrimestre já se apresenta o que aconteceu nos 2 quadrimestres, no terceiro quadrimestre normalmente se apresenta o que aconteceu no ano de 2020. Então, na prática, essa audiência pública, os dados aqui apresentados se referem a todo o ano de 2020. Vamos lá, João. Bom dia a todos, ao vereador Juscelino da Barbarense, presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, que está presidindo esse trabalho hoje, ao meu secretário Aurílio, Ricardo, assessor, vereadora Ida Calisto, aos vereadores que estão acompanhando a gente pelo Zoom, né? Vereador Cecílio, vereadora Débora Palermo, o pessoal que está acompanhando a gente pela TV Câmara. Bom dia a todos. Mais uma honra para a gente estar aqui fazendo uma apresentação dos resultados fiscais do terceiro quadrimestre de 2020. Estamos à disposição. Tá bom. Mas vamos falar primeiro das receitas, da receita consolidada de 2020 da Prefeitura, sempre em comparação com a receita de 2019. As receitas totais tiveram uma variação em 320 milhões, que é uma variação de 6,5%, 5,5%, desculpe. As receitas correntes tiveram uma variação de 6,7% e as receitas intra-orçamentárias de menos 12%. A receita de capital teve uma queda também de 5,1% em 2020 em relação a 2019. Pode passar, João. Aqui a gente olha um pouco mais de detalhes, principalmente aqui nas receitas correntes. O destaque é para impostos, taxas e contribuições de melhoria, que na contabilidade anterior se chamava de receita própria, né? E aí a gente observa que houve, na receita própria, uma queda de 71,9, quase 72 milhões no total da receita própria de impostos, taxas e contribuição de melhoria, sendo que só o IPTU teve uma queda em relação a 2019, né? A arrecadação de 2020 foi menos 22,3 milhões em relação a 2019. O ISS teve uma queda de 77,2 milhões em relação a 2019. E aí, tanto o ITBI quanto o imposto de renda retido na fonte, que são impostos em valores menores, mas tiveram desempenho positivo. No cômputo total, as receitas próprias, graças às transferências, a gente olha lá embaixo, transferências correntes, teve um acréscimo de 11%, porque está computado aqui uma parte considerável dos recursos que vieram em apoio aos municípios, que o governo federal enviou,
Então, graças a isso, as receitas correntes tiveram um desempenho positivo em 2020 em relação a 2019 em 6,7%, apesar da queda das receitas próprias do município. Vai passar. No que diz respeito às transferências correntes, a gente observa que o fundo de participação dos municípios veio 4,5% a menor do que em 2019, mas os recursos do SUS cresceram 38%. Aqui teve uma participação grande dos recursos que vieram especificamente para a Covid, para atendimento ao Covid, coisa que, infelizmente, vereador, não vão acontecer esse ano, né? Então, esses recursos que vieram tanto lá nas transferências correntes, que deu aquele saldo positivo, quanto aqui nos recursos do SUS, que deu 131 milhões a mais, né, em relação ao ano anterior, infelizmente isso talvez não aconteça e todos esses recursos, todo esse custo vai acabar ficando para o município como já está, né? O município hoje, dos leitos de Covid, nós estamos com mais de 120 leitos em UTI só específico para Covid, todos custeados pelo município, porque tanto o governo federal não repassou nenhuma verba extra em atendimento ao Covid como fez o ano passado, né? E o governo do estado está começando agora a aumentar o número de leitos estaduais na Unicamp. Nas transferências do estado também, o ICMS veio com 37 milhões e meio a menos do que em 2019, uma queda de quase 5%. As outras transferências do estado também tiveram quase 50% de queda em relação a 2019. Isso compensado pelos recursos que vieram pelo SUS, deu também um recurso de transferências correntes um pouco mais de 10% positivo. E, no total, pode passar, João, nas operações de crédito, nas receitas de capital, a gente também teve receita de capital, o que entra para investimento, né? A receita própria de capital foi muito pequena, né? O município teve muito pouca disponibilidade de utilizar receitas próprias, mas usou operações de crédito e principalmente teve que, a alienação de bens foi muito pequena, mas teve que fazer amortização, mesmo tendo sido suspensas algumas dívidas, os pagamentos de alguns parcelamentos, nós ainda pagamos 2 milhões, que foi uma queda de 5% em relação ao ano passado. E suas receitas de capital, então, tiveram uma queda de 5,1%. Pode passar, João. No que diz respeito à receita realizada vis-à-vis da receita prevista, quando foi feito o orçamento, que ele é feito em meados do ano anterior, né, então em meados de 2019, encaminhado à Câmara em setembro, aprovado até o final do ano de 2019 para viger em 2020, não se tinha ideia da Covid. Então, a previsão orçamentária não tinha nenhum impacto, tanto na queda de receitas quanto no acréscimo do apoio aos municípios que veio do governo federal pelo apoio aos municípios e pelos recursos SUS. Mas esses apoios acabaram compensando a queda de receitas e nós realizamos praticamente 100% da previsão do que estava previsto inicialmente, 98,9%, praticamente 99% do que foi previsto no orçamento foi cumprido. Então, a gente teve, inclusive, nas receitas correntes, um superávit aí de 100 milhões em relação ao que foi previsto. No que diz respeito às despesas, esse quadro mostra as despesas orçada, empenhada, liquidada e paga, que são as 3 etapas, né? O empenho, a liquidação e o pagamento da realização do gasto público. E depois tem a porcentagem do empenhado sobre o orçado e do liquidado sobre o orçado. O que não é liquidado, o que não é pago e está liquidado, vai para o orçamento para ser realizado esse ano, no ano subsequente, né, como resta a pagar. Isso mostra que as despesas totais foram realizadas praticamente na sua totalidade,
do que foi previsto, e deu aí 96% do liquidado em relação ao empenhado e 95% do empenhado em relação ao orçamento original, né? Então, isso demonstra que a execução orçamentária foi correta e adequada e não ficou nenhum recurso planejado e não executado, né? No que diz respeito à despesa total empenhada, no próximo slide, a maior despesa foi em relação a pessoal, né, que teve um acréscimo aí de 3%, que é um acréscimo menor do que a inflação, inclusive, do período, né? Os ativos praticamente teve estabilidade, não teve nenhum acréscimo, 0,6%, são só os benefícios inerentes às carreiras mesmo, que alguns tiveram alguma concessão. Os inativos tiveram um reajuste, um acréscimo aí de 9,8%, e juros em cargos da dívida, que como grande parte das dívidas tiveram seu comprometimento suspenso, ele teve uma queda, então, de 31% em relação ao que foi realizado em 2019. As outras despesas correntes, que aí é todo mais gasto com a manutenção do município, né, de todos os outros gastos públicos, também teve um acréscimo de 5%. As despesas de capital tiveram, como a gente já mostrou, uma queda aí, tanto no que diz respeito ao orçamento, que nós mostramos na lâmina anterior, quanto aqui no que diz respeito ao que foi realizado em 2019. Em relação a 2019, tem uma queda de quase 10% no investimento, né, com despesa de capital. Isso deu um impacto nas despesas totais. Comparando 2019 com 2020, as despesas totais tiveram um acréscimo de 2,9%, e a receita total teve um acréscimo de 5,2%. Tá? Então, isso... pode passar, João? Mostrando aqui esse quadro da despesa de capital, é o que foi inversão financeira, o que foi investimento, o que foi amortização de dívida. A gente observa que grande parte das despesas de capital foram realizadas com investimentos, 296,6 milhões, inversões financeiras 23,6 e amortização de dívida 49,2 milhões. Os dois últimos, tanto inversão financeira quanto amortização, tiveram queda em relação a 2019, e os investimentos tiveram um pequeno acréscimo de 1,7, mas não compensou a grande queda das inversões financeiras, por exemplo, que chegou a mais de 60%, e as despesas de capital, então, tiveram, comparativamente com 2019, uma queda de 9,6%. Em respeito às dotações totais, nas despesas totais, nessa lâmina mostra, então, a dotação inicial, que foi 6,207 bilhões, a dotação final, que o orçamento ele vai sendo ampliado ao longo do ano, na medida em que vão entrando novos recursos que não tinham sido previstos, então se faz um novo convênio, se faz um novo financiamento, então isso não tinha sido previsto. A própria lei orçamentária permite que seja ampliado o orçamento com dotações especiais, e aí a dotação final ficou em 6,604 bilhões. Desse total, as despesas empenhadas foram 86% das despesas da dotação final, e as despesas pagas 96% desse total, né, das despesas empenhadas. A gente, quando fala aqui, nós estamos sempre falando, me desculpe não ter feito esse alerta no início, vereador Juscelino, nós tratamos sempre do orçamento consolidado do município, e não só do orçamento da prefeitura. A prefeitura é o principal órgão desse ente chamado Executivo Municipal, mas compõe também o orçamento municipal, o Camprev, a Rede Mário Gatti, a CETEC, a Fundação da Mata de Santa Genebra, a FUMEC e a própria Câmara de Vereadores, né? Aqui também mostra, então, como é que foi, quanto tinha
de restos a pagar em 2019, quanto foi pago em 2020, quanto foi cancelado, qual é o saldo que passou de 2020 para 2021, e qual foi o saldo de 2019, que chegou no final de 2020, e quanto é o saldo a pagar em 2020 ainda, né? Os inscritos em 2020. E o total, então, hoje nós temos um total dos inscritos em 2020, 406 milhões, que acrescidos do saldo a pagar em 31 de 12 de 2020, que era 16 milhões, deu 425 milhões. Esses 425 milhões são acrescidos ao orçamento deste ano, porque esses gastos serão realizados no correr do ano de 2021, desculpe. A gente alerta aí para os 43 milhões da Rede Mário Gatti, além dos 369 milhões da própria prefeitura. Uma terceira abordagem sobre os resultados da dívida e dos limites, em relação ao total de despesas. A prefeitura teve um superávit primário de 456 milhões, né? Um superávit orçamentário, desculpe, de 456 milhões. Isso consta do relatório resumido de execução orçamentária, e é uma relação entre o superávit e o déficit, que é a receita total menos as despesas totais, né? Então, se positivo, se teve maior receita do que despesa, dá superávit. Se as despesas forem maiores do que a receita, então dá um déficit. No caso de 2020, houve um superávit, né? E lá no final eu vou mostrar por que aconteceu esse superávit, graças aos recursos que vieram em socorro aos municípios em 2020 por conta da pandemia da Covid-19. O resultado primário mostra, então, que houve, de janeiro a dezembro, a receita total de 5 bilhões 739 milhões, as receitas fiscais liquidadas foi de 5 bilhões 658, e tem as deduções. As despesas fiscais, a despesa fiscal líquida fica em 5 bilhões 623 milhões, o que deu um resultado primário de 34,4. A meta, que é estabelecida sempre na Lei de Diretrizes Orçamentárias no ano anterior, em abril a gente já encaminha para a Câmara e é discutido até julho qual vai ser a diretriz que a Prefeitura tem que adotar na elaboração do orçamento do próximo ano. E uma das diretrizes principais é qual vai ser a meta de déficit ou de superávit que a Prefeitura pode trabalhar, qual o limite que a Câmara autoriza a Prefeitura trabalhar. Em 2019, para o orçamento de 2020, a Câmara autorizou uma meta de um déficit de até 188,3 milhões, e a Prefeitura, em 2020, com todo o esforço que fez, realizou um superávit de 34 milhões. Portanto, nós cumprimos a legislação, a Lei de Responsabilidade Fiscal, e estamos plenamente de acordo com as metas estabelecidas na LDO de 2020, no que diz respeito ao superávit ou déficit orçamentário. No que diz respeito ao gasto, às despesas com pessoal, que também é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, a despesa bruta foi 2 bilhões 656 milhões, estamos falando de gasto com pessoal, deu um total de despesa, quando a gente soma os servidores ativos, servidores inativos, e as deduções necessárias em função de questões decorrentes de decisão judicial, a gente, ou inativos e pensionistas com recursos vinculados, né, a gente tem uma despesa total de 2 bilhões 119 milhões no ano de 2020, o que significou 38,62% da receita corrente líquida do município. A própria Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que o limite prudencial seria 51,6%, o limite máximo de despesa com pessoal é 54%, portanto, a Prefeitura está longe de chegar no limite prudencial e continua com suas despesas com pessoal equilibradas e dentro da lei.
Nos limites constitucionais com educação e saúde, que é outra exigência tanto da Lei de Responsabilidade Fiscal quanto da Constituição, e é uma exigência de que esses números sejam apresentados quadrimestralmente nesta audiência pública. O secretário de Finanças pode apresentar várias informações complementares, mas essas informações sobre o resultado de déficit, se atingiu o limite da LDO, o resultado do gasto com pessoal, o resultado do gasto com saúde e gasto com educação, são cláusulas pétreas dessa apresentação nossa, e o secretário tem que demonstrar aos vereadores que a prefeitura está, a cada quadrimestre, seguindo. E no nosso caso aqui, estamos tratando do ano fechado de 2020, que o ano de 2020 ficou adequado. E quando a gente observa a despesa aplicada em educação, foram aplicados R$ 983.153.894, o que equivaleu a 25,18%, portanto, acima do limite estabelecido pela legislação, que é 25% da receita de impostos. As despesas com saúde, no caso de Campinas, e até pelo grande esforço do ano passado por conta da pandemia, as despesas com saúde superam, inclusive, as despesas com educação. Foi gasto, o ano passado, R$ 1.026.625.262 em saúde, o que equivaleu a 26,29%. É importante lembrar que a Constituição estabelece um gasto mínimo de 25% em educação e 15% em saúde, mas a Lei Orgânica do município de Campinas diz que o limite em Campinas não é 15%, e sim é 17%. Mas a prefeitura gastou, o município gastou 26,29%, o que demonstra a grande preocupação que o prefeito Jonas teve e que, com certeza, o prefeito Dário também está tendo, com muito zelo com a educação e com o atendimento à saúde do cidadão campineiro. Bom, os limites constitucionais da dívida pública, que é outra exigência da legislação também, isso é uma resolução do Senado Federal. O Senado estabeleceu que os municípios não podem ter uma dívida pública maior do que 120% da receita corrente líquida. E aí nós temos que demonstrar a cada audiência pública como é que está esse nível de endividamento, se subiu ou se desceu, se caiu, e enquanto está em relação à receita corrente líquida. No caso de Campinas, tem uma situação bem confortável, né? O limite da RCL sendo 120%, em 2019 estava em 38,5% o comprometimento da dívida em relação ao total da receita, e caiu para 36,6% no terceiro quadrimestre de 2020. A gente fechou o ano de 2020 com um comprometimento da dívida pública menor do que 2019. Né? Então, houve uma amortização maior do que uma ampliação do endividamento. Né? A dívida pública caiu em 2019 como proporção da receita corrente líquida. E, para concluir, já estamos chegando no final, tem algumas, são 3 lâminas que eu gostaria de destacar para todos os vereadores e para o público em geral, do que aconteceu, primeiro, em relação à frustração de arrecadação. Né? Eu comentei rapidamente, mas nós associamos aqui, juntamos numa lâmina só, para a gente ter uma ideia de quanto foi a queda de receita de 2020 em relação a 2019 da arrecadação, como frustração da arrecadação. Aqui são os principais tributos. O IPTU, então, eu tinha mostrado lá que nós tivemos uma queda de 22 milhões, o ISS 77,7 milhões praticamente, as demais taxas aí de menos 5 milhões, e o ICMS repassou 37 milhões e meio a menos do que repassou em 2019. Isso teve uma frustração de receita que a gente alega que é em função da pandemia, de 143,11 milhões em 2020 em relação a 2019.
Por outro lado, essa lâmina mostra os recursos que vieram em socorro aos municípios em função da pandemia. Então, o apoio financeiro em função da Lei Complementar 173 repassou 134,9 milhões ao município de Campinas. O repasse SUS para o Covid foi 116,6 do governo federal, repasse do governo federal. A Lei Aldir Blanc, que veio em socorro aos artistas, repassou 7,08 milhões. E para assistência social, também em atendimento específico para a Covid, veio 13,3 milhões, o que deu um total de 271,88 milhões vindos do governo federal, ao que são acrescidos 15,5 milhões que vieram do governo estadual. Então, a gente, se observar uma lâmina e a outra, a anterior, o município teve uma redução ou uma frustração de receita de 143 milhões, mas, em compensação, nós tivemos um acréscimo de receita em função da Covid de 186, quase 187 milhões. Eu quero chamar a atenção, vereadores, que esses recursos não virão esse ano, em que pese ontem ter sido o pior dia de toda a pandemia em relação ao número de mortes. Este ano não está sendo previsto nenhum recurso adicional para o município. Então, todo o atendimento que está sendo feito neste ano para o Covid, e o prefeito Dário determinou, e a gente tem acompanhado até pelos meios de comunicação, a ação diligente dele de estar presente nos hospitais, está acompanhando diariamente, ou quase que diuturnamente, o desenrolar da Covid-19 e do número de vagas que nós temos nos hospitais, na rede Mário Gatti e no conjunto da rede hospitalar municipal. Todo esse esforço está sendo feito com recursos próprios, com recursos do município. Então, a nossa preocupação muito grande para esse ano é que, não vindo esse recurso, que é quase 300 milhões, e continuando a frustração orçamentária de quase 180 milhões, como foi o ano passado, né, quase 150 milhões, a gente chega aí à soma de mais de 500 milhões. Né? Se a gente pensar que, além disso, o ano passado a prefeitura teve um bom socorro, porque a Sanasa, no final do ano, fez um repasse de lucros e dividendos à prefeitura de 160 milhões. Foi isso, João? 160 milhões, e que provavelmente esse ano não vai ter um repasse nesse mesmo volume de recursos, então ainda deve cair um pouco mais ainda. Então, a gente está esperando uma queda efetiva de receita de mais de 500 milhões esse ano em relação a 2019. Entendeu? Então, esse ano, o município de Campinas, o orçamento municipal efetivo, na arrecadação efetiva, em que pese o orçamentado está previsto, né, essa receita, concretamente, essas receitas não devem se realizar por conta desses dois fatores, tanto por não vir os recursos federais de socorro à Covid e a doença ser persistente e continuar, quanto pela frustração que a gente está percebendo que não está havendo a retomada da economia como se esperava, e se não há retomada da economia, não há também retomada da arrecadação. Né? Para concluir, o último pagamento, a última lâmina, a gente ainda, no ano passado, a gente teve ainda a suspensão das dívidas, que esse ano, como suspendeu a dívida o ano passado, a própria Lei Complementar 173 determinou que pudesse haver essa suspensão dos pagamentos. Esses pagamentos estão sendo retomados esse ano. Então, esse ano a gente tem que pagar a parcela desse ano e a parcela do ano passado. E o ano passado nós tivemos uma economia aí de 132 milhões, ou nós deixamos de pagar 132,8 milhões em função dessa lei complementar. Acresce-se a isso, acho que o João tem os dados aí, João, de quanto que foi repassado para os munícipes como apoio às pessoas, às famílias, por transferência de renda do governo federal. Isso indiretamente ajuda muito o município, ajudou a economia do município a circular. Então, a crise não foi muito
mais forte porque houve essa transferência de renda do governo federal no apoio às famílias. E eu tenho aqui os dados que foi repassado à prefeitura ontem, nós tivemos 9.744 famílias que receberam R$600, num total de 5.846.400.000. Tivemos 32.564 famílias que receberam R$1.200 por mês, em 39.076.000. 5.504 famílias receberam R$1.800, dando um total de 9.907.000, mais 4.616 famílias receberam R$1.200 numa segunda leva, né, mais 5 milhões, somando tudo, dava um total de R$150.317.400 por mês que Campinas recebeu. Em 6 meses, deu um total de quase R$1.901.904.400 que essas famílias receberam. Então, isso foi renda que circulou no município, e graças a essa renda, alguns empregos foram gerados ou foram mantidos, alguns postos de trabalho foram mantidos, alguns impostos foram pagos e as famílias tiveram a sua sobrevivência garantida. Lamentavelmente, até hoje, né, tem havido essa discussão se vai retomar, não vai retomar, mas concretamente não está sendo retomado ainda. Tem uma discussão no Congresso, mas só para a gente alertar que isso também acaba impactando na economia do município como um todo, né? Se vai faltar 1 bilhão, quase 1 bilhão de receita que veio em 6 meses do ano passado para socorrer as famílias e não vem esse ano, provavelmente esse recurso não vai circular pelo município, e essa renda também não vai refletir para as famílias e para o poder público. É isso que eu tinha a dizer. Quero agradecer a todos, quero saudar o presidente da Câmara, que agora que eu vi que ele estava aí, e dizer que muito obrigado a todos. É isso que eu tinha a dizer. Ok. Olá, agradecer aqui a presença do nosso presidente, Zé Carlos. Obrigado pela presença, presidente. Honra muito a sua presença. Agradecer ao secretário pelo esclarecimento, deixar aberta a palavra ao nosso participante, à nossa comissão, quem queira participar, e dizer também, secretário, que o secretário, embora está aqui apresentando isso não foi responsabilidade dele, como você sabe, do mandato passado, então ele está fazendo só um relatório do que aconteceu, mas eu estava aqui pensando, secretário, o senhor dizendo, fazendo os números aí, eu gosto muito de fazer analogia, e estava fazendo uma analogia com essa, infelizmente, esse Covid, parece que não tem data para ir embora, está aí nos preocupando muito, dizer o seguinte, eu estou vendo, secretário, assim, que isso que aconteceu com as vindas dos recursos do governo federal, do Estado, é igual uma família, quando um filho perde o pai ou a mãe, no velório, todo mundo está ajudando o filho, aquela primeira semana, aquele primeiro dia, todo mundo ajudando. E depois que passam os meses, já é comum, a gente sabe que na maioria das vezes os filhos ficam aí carentes. Isso que eu, infelizmente, estou prevendo para o nosso país, para a nossa cidade. Porque sabemos que essa ajuda foi muito importante do governo federal, do governo estadual, e parece que agora está... Então, secretário, eu acredito, tomara a Deus, que Deus ilumine o senhor, que nós possamos ter aí dias muito melhores, porque eu acho que o trabalho do senhor vai ser um pouco mais difícil do que os antecessores, porque vai vir pouco recurso e as despesas, infelizmente, vão continuar aumentando. Vamos ter esse problema aí, mas são desafios que temos que passar. Eu acho que cabe a nós, principalmente nós que somos, fazemos parte da administração pública, resolver esses problemas, esses gargalos. Mas eu quero deixar aqui a palavra aberta aos participantes, que tem alguém para participar. Passar a palavra para a nossa vereadora Guida Calixto. Por favor, vereador, tem a palavra. Bom dia a todas e todos. Bom dia, presidente, vereador Juscelino da Barbarense. Bom dia aos meus pares aqui que estão acompanhando essa audiência, né? Cecília, Débora,
Deixa eu ver mais quem está aqui. E bom dia também ao secretário Caiado. Primeira vez que tenho, né, esse contato com o secretário, não o conhecia. Quero agradecer aqui a participação, a presença dessa secretaria e da sua equipe, né, para poder nos ajudar aqui nesse debate de finanças. E também quero cumprimentar também os operadores, os servidores que estão aqui sempre nos apoiando, nos ajudando. Se não fosse eles, a gente não conseguiria jamais acompanhar, né, nesses tempos remotos aí de muita dificuldade. Secretário, eu sou vereadora de primeiro mandato e a minha atuação sempre foi muito forte na educação, porque eu venho da educação, né? E também tenho uma atuação forte também na organização sindical de servidores, né? E aí, a gente tem o nosso mandato tem essa preocupação, principalmente com relação a essas pautas, principalmente educação, servidores. Quando a gente ficou sabendo dessa audiência, a gente foi ver, porque o nosso mandato teve uma demanda sobre uma compra de kits educacionais que foram feitos pela educação, pela Secretaria de Educação. Quando a gente olha na publicação do Diário Oficial de 29 de 1 de 2021, ou seja, desse ano, janeiro, a gente percebe lá que não foi aplicado os 25% da educação. Lá fala que investiu 24,70%, né, na página 11 do Diário Oficial, de 29 de 1 de 2021, tá? E aí a gente vai notar depois que houve, que o governo passado comprou sem licitação os kits educacionais no valor de 10.638.650. E isso, ele apontou isso em 8 empenhos, né? Então, assim, para entender, essa compra dos kits nesse valor, será que visava, né, era um objetivo da administração atingir os 25%, né, que teria que ser aplicado? E se esses kits foram pagos em 2021, porque a gente também não conseguiu ainda verificar se foi pago em janeiro, a gente não conseguiu verificar isso, tá? A outra questão, secretário, assim, gostaria de saber se o secretário, com relação aos restos a pagar, o secretário falou bastante sobre essa questão do socorro, né, da pandemia, por conta do socorro, né, da Lei Federal 173, da Lei Complementar 173, né? Só que a gente percebeu também, olhando um pouco por cima, né, ali, que esses recursos foram utilizados para fazer pagamento de restos a pagar de custeios de 2017, 2018, 2019, né? E aí, a pergunta é, gostaria de saber da sua gestão, enquanto secretário de Finanças, quanto foi pago de restos a pagar da educação, né, em janeiro de 2021, mais especificamente qual o valor de restos a pagar dessas despesas empenhada no ano de 2020? É para linkar realmente com essa questão dos kits, né, que a gente verificou. E para terminar, secretário, eu fico bastante contente quando fala que o gasto com o pessoal está em 38%, né? Quem sabe isso pode sensibilizar o prefeito a abrir, de fato, uma campanha salarial decente para a categoria, que há anos a gente não tem. Inclusive, a gente não tem nem evolução na carreira, né? Não tem tido desde 2015, né? A não ser por via judicial, né? Como o próprio secretário também citou aí, né?
mesmo sabendo que tem essa questão da 173, mas a gente espera isso, né? Então, acho que seriam mais ou menos essas as questões que eu trago aqui. Tem uma questão, né, de compra de imóveis, também vinculada à Secretaria de Educação, mas eu vou deixar, porque como foi, eu já fiz acho que eu já consegui fazer a questão. Se eu não conseguir, o secretário, por favor, pode me perguntar, porque às vezes a gente tem dificuldade nessa toda essa linguagem técnica, né? Vereadora Guida, muito obrigado pelas perguntas. Vou fazer primeiro uma sugestão, né? Como eu não estava aqui o ano passado, estou só apresentando os dados referentes ao ano anterior, cujo secretário foi o Tarcísio, e o prefeito também não era o prefeito Dário. Eu não acompanhei essas questões, então eu vou responder genericamente, mas eu vou sugerir à senhora que participe da audiência pública específica da educação quando isso é detalhado, que aqui é uma audiência mais financeira. Como as secretarias têm autonomia no empenho e no gasto, na gestão financeira, elas realizam o gasto com uma certa autonomia orçamentária. Está no orçamento, elas podem realizar o gasto cabe à finança repassar o recurso para cumprir a parte do pagamento dos gastos e acompanhar se está tudo feito de acordo com a legislação. Mas cada secretaria tem a sua autonomia. Mas, normalmente, em tese, que eu posso responder em tese, né, os kits que são usados no ano 1, eles são tomados providência para adquiri-los no ano 0, para que, se começar as aulas no início do ano, não dê nenhum problema de faltar o material escolar no início do ano letivo. Então, normalmente é assim mesmo, tá? Eu não estava aqui, então não posso dizer do fato concreto, mas isso é usual. Tá? Quanto aos gastos com educação, existem certas peculiaridades, duas peculiaridades que são bem distintas na educação. Tudo que é empenhado e passa como restos a pagar e é realizado o gasto e é pago em janeiro, ele é computado nos 25%. Então, pode ser que seja essa a diferença que a senhora esteja encontrando. O que é pago está no orçamento de 2020. Foi feita a compra, chegou a nota, foi liquidado. Liquidar significa foi aceito aquela nota como o valor é devido ao proprietário daquela nota, né? E não teve tempo de fazer o pagamento por alguma questão, aquele recurso tem que ficar no caixa e o dinheiro, o recurso, o pagamento efetivo é feito até 31 de janeiro. Se o pagamento for feito até 31 de janeiro, nesse ano, como 31 de janeiro foi no domingo, nós tivemos que fazer no dia 29, que foi a sexta-feira, ele é computado como gasto do ano anterior. Tá? E no caso do Fundeb, inclusive, o recurso do Fundeb que veio em 2020, por exemplo, se ele for realizado o gasto até março, ele é computado ainda como o valor gasto no exercício. Entendeu? São possibilidades que a legislação federal permite para melhor realização do gasto. E muitas vezes você faz uma aquisição, por exemplo, mesmo salarial, muitas prefeituras pagam o salário de dezembro no 5º dia útil. Então, se pagar o salário de dezembro no 5 de janeiro, não poderia contar como gasto para a educação, porque foi um gasto realizado no ano 2021, não no ano 2020. Mas, nesse caso, tendo sido empenhado e liquidado no ano corrente, mesmo pago até 31 de janeiro do outro ano, é computado nos 25% da educação. E o gasto Fundeb também, quando você tem que gastar até 96% durante o exercício, tudo que é pago até março é computado como realizado no exercício, né? Mas não soma, você não pode deixar, eu gastei esse ano, então eu vou somar como gastei esse ano e do ano passado. Não.
os recursos são diferentes, a contabilidade é separada exatamente para não ter essa contaminação. Tá? Então, pode ser que esteja aí a diferença. Não sei se o João tem algum comentário a fazer, João, nesse sentido. Fica à vontade. O João é o contador e ele que opera essa maquininha aí. Libera o som aí, João. Opa. Você tem que liberar o som da senhora. Né? Então, a vereadora perguntou sobre se os recursos recebidos de socorro ao município também foram utilizados para pagar os restos a pagar. Não, o socorro que veio aos municípios basicamente foi investido para a saúde, ou teve para amenizar a nossa perda de receita também, foi utilizado nas diversas secretarias, né? Mas, em função até do montante que veio, não dá para fazer esse vínculo aí com o resto a pagar de exercícios anteriores. Agora, por outro lado, a suspensão dos pagamentos da dívida, que foi, acho que está na última apresentação do secretário, essa amenizou o caixa e ajudou aí a prefeitura a colocar em dia os pagamentos com os fornecedores, sendo que no ano de 2020 a prefeitura não ficou devendo para nenhum fornecedor, ela pagou tudo aquilo que tinha de atrasado e só ficou para vencer em 2021 aquilo que realmente é o vencimento da nota do serviço prestado era em 2021. Então, de certa forma, lógico que ajudou a prefeitura a colocar em dia essa questão dos restos a pagar. Quanto aos restos a pagar pagos em janeiro da educação, foi praticamente 100% de todos os restos a pagar foram pagos em janeiro, então está incluso aí também da educação. Um detalhe maior a gente vai ter na próxima audiência, que será em maio, quando a gente avaliar esse primeiro quadrimestre. Aí a gente traz um pouco mais de detalhado aquilo que aconteceu de janeiro, fevereiro e março e abril, né? E compra de imóveis, a educação em 2020 teve um valor muito baixo de compra de imóveis, em torno de 2 milhões e alguma coisa, próximo de 3 milhões. Para essas informações, a gente está disponível para eventuais dúvidas. Só para complementar essa resposta, quando a senhora perguntou sobre a utilização de recursos que vieram do governo federal e que não foram 100% aplicados na Covid. Isso, então, porque são 2 recursos distintos que vieram do governo federal. Tá? Quer dizer, vieram 4 tipos de recursos para a Covid, tá? Os recursos para o SUS, recursos da Lei Candir, que era para os artistas, recursos do governo do Estado e recursos específicos para assistência social. E teve, na Lei 173, veio um socorro aos municípios para compensar a frustração de receita. Esses que vieram para a Covid, só pode ser gasto na educação e para os fins específicos. Para os artistas, na assistência social, a Covid, na saúde, a Covid, tanto o recurso do Estado quanto o recurso da União. Esse de socorro aos municípios é para compensar a queda de receita. Então, é para fazer gasto que se faria com a receita mesmo, porque como não veio o ISS, não frustrou a receita do ICMS, quer dizer, as receitas que ficaram frustradas, então ele veio para socorro mesmo ao município. Este recurso, a contabilização dele é diferente do recurso Covid. É socorro, mas são socorros para serem realizados gastos diferentes, entendeu? Então, a contabilidade que a senhora viu, provavelmente, no Tribunal de Contas, então, é gasto corrente, entendeu? É gasto corrente que aí você usa recurso, é como se fosse o recurso do ICMS, ou do IPTU, ou do ISS. Esses 143 milhões, se não me engano, que é o recurso de socorro aos municípios. O do SUS, não, e aí isso é o Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas do Estado fiscalizaram e tudo é absolutamente rigoroso. Tem uma contabilidade própria na lei no portal da transparência, tem lá tudo que foi gasto com o Covid, especificado de onde vem a receita. Isso, o Ministério Público está muito atento, isso a contabilidade e a população inteira na imprensa e todo mundo está muito atento. Tá?
mas não é o primeiro município que eu acompanho que tem essa dúvida, entendeu? A população sempre tem essa dúvida, e às vezes a imprensa também acaba tendo essa dúvida. Mas não veio para o socorro à Covid nem tudo, entendeu? Eles tiveram a lucidez, e, aliás, foi uma bandeira levantada pela Frente Nacional de Prefeitos, né, o prefeito João Donizete, prefeito, então, de Campinas, até hoje o presidente da Frente Nacional de Prefeitos, e foi a frente que levou essa bandeira. É preciso socorrer os municípios na sua necessidade de gasto corrente. Não vai ter dinheiro para pagar pessoal, para pagar os fornecedores, para manter o seu gasto corrente, né? E por isso que veio esse recurso de socorro aos municípios, entendeu? Obrigado, Guida, pelas perguntas. Obrigado ao secretário e ao assessor, diretor também, que ajudou a responder as perguntas, João Carlos. E agora nós temos que passar a palavra ao nosso vereador, que é membro da comissão, Cecílio Santos. Por favor, Cecílio, com a palavra. Bom dia, vereador Juscelino, que preside esta comissão, vereadora Guida, demais vereadores que estão acompanhando aqui, e não aparece para mim aqui no vídeo, senhor secretário e os demais técnicos da secretaria, servidores que estão aqui com a gente, público que nos assiste pela TV Câmara. A minha pergunta, senhor secretário, é em relação ao Camprev. A gente percebe que tem um déficit grande, né, no Camprev, e não apareceu aqui na apresentação, ele chega perto de 1 bilhão, né? Queria entender por que ele não apareceu aqui, houve parcelamento, o que aconteceu, enfim, queria uma explicação do senhor. E a outra questão é em relação também a restos a pagar, que parece um montante grande, em termos de urbanismo, né, serviços públicos, como a questão do lixo, por exemplo. Por que isso acontece ou aconteceu? Se o senhor tem esses esclarecimentos, né? São restos a pagar que são um montante grande, né? Então, isso nos preocupa, né? Entra nesse orçamento, e aí, claro, como o senhor disse que vai ter menos recurso no exercício de 2021, é preciso a gente cuidar disso. E, claro, acho que o governo federal ainda precisa mandar recurso de socorro para os municípios, que é na ponta que acontece tudo, né? É aqui que a coisa aperta, o calo aperta, como diz o ditado. Então, é preciso que as famílias carentes recebam a cesta básica, recebam o auxílio emergencial, enfim, tudo isso é gerenciado pela assistência, né, pelo município. Por fim, o senhor comentou em relação à Sanasa, queria lhe perguntar, a Sanasa repassou recursos para o município, mas a gente tem reclamações constantes, secretário, do preço da água. É claro que isso não é da sua pasta, é evidente, mas se há um estudo a partir da Secretaria de Finanças, do governo municipal, para que o preço a tarifa de água seja menor, porque isso pesa muito no bolso de todo mundo da cidade, todo morador da cidade de Campinas, e principalmente as micro e pequenas empresas, né, que pagam um preço muito alto por estas tarifas, e principalmente tarifa de fornecimento de água. É isso, senhor presidente da sessão, Juscelino. Obrigado, viu? Posso responder, presidente? Bom, vereador Cecílio, primeiro, é uma honra conhecê-lo e debater com o senhor, está presente aqui. Muito obrigado pela pergunta. Segundo, sobre o Camprev, é importante esclarecer que existem duas possibilidades de déficit quando a gente vai falar de RPPS. Tá? Um seria o déficit financeiro, faltou dinheiro para esse exercício, né? Faltou dinheiro para pagar as contas deste ano. E a outra coisa é o déficit atuarial. O déficit atuarial é aquela projeção de realizados todos os gastos ao longo da vida de todos os integrantes daquele sistema, vai faltar tanto de recurso para pagar todas as aposentadorias, e esse déficit atuarial, que é um déficit projetado futuro, à prefeitura cabe, se for no fundo financeiro, a prefeitura cabe mensalmente ir repondo esses valores no sentido de, lá na frente,
não gerar esse déficit atuarial, tá? Ou ter recurso para pagar todo mundo. A própria lei federal diz que déficit atuarial não entra na contabilidade anual, porque se entrasse aqui, você imagina, tem 1 bilhão de déficit, ia dar tudo sempre negativo. Por mais esforço que a prefeitura fizesse ou que o município inteiro fizesse de ter um equilíbrio nas contas públicas, seria sempre deficitário, e não é deficitário financeiro, não faltou esse dinheiro. É que na projeção futura, ao longo dos 35 anos, faltaria 1 bilhão. E aí esse 1 bilhão tem um plano, né, que a prefeitura é obrigada a cumprir, e mensalmente ela vai repondo esse recurso. Essa reposição do ano é computada, entendeu? Como gasto do ano, né? Assim como a receita do Camprévio que ele recebe anualmente de contribuição, tanto patronal quanto dos trabalhadores, também é computada como receita. Então, por isso que dá essa diferença, tá? Sobre o restos a pagar, na verdade, você tem 2 tipos de restos a pagar, né? O resto a pagar processado e o resto a pagar não processado. Os dois são restos a pagar, os dois vêm para ser realizado o pagamento no outro exercício, eles passam de um exercício para outro. A diferença é que, muitas vezes, por exemplo, a folha de pagamento que é paga no dia, em alguns municípios é paga no dia 5 ou no 5º dia útil do mês subsequente. Mas você já deixa o dinheiro. Então, você deixa um resto a pagar processado e liquidado. Você tem aquela dívida, reconheceu que tem aquela dívida, já processou e já liquidou a dívida. Ou seja, quando eu passo o resto a pagar liquidado, eu tenho que passar junto com o compromisso o recurso financeiro também. Então, o resto a pagar liquidado, ele não usa o financeiro do outro exercício, entendeu? Porque vem junto com a dívida, vem o dinheiro também. O dinheiro ficou no caixa, ficou como superávit do ano anterior e ele é repassado, então, para esse ano. Então, você usa aquele recurso para fazer o pagamento. Quando é o resto a pagar não processado, aí você fez o empenho, você está fazendo um processo de licitação, por exemplo, a licitação ainda não acabou. Se a licitação está em curso, você não tem a necessidade de reservar o financeiro, porque você não tem a nota, não tem o compromisso ainda, o gasto não foi realizado, o gasto está ainda em planejamento. Nesse caso, a lei diz que você não é obrigado a ter o recurso no caixa, você tem que ter a dotação orçamentária. Então, para começar um processo licitatório, tem que ter a dotação e a aprovação da Câmara para essa dotação. Aí você começa o processo licitatório, realiza o processo licitatório, vamos supor que seja a compra de kits, que a vereadora Guida deu o exemplo. Então, você comprou o kit. O dia que você recebe o kit, aí você recebe junto a nota e você diz, ok, recebi o kit, são todos aqui. Ou seja, você liquidou. Neste dia, tem que ter o dinheiro no caixa. Esse é o que a lei diz, porque você já liquidou, você realizou o compromisso, e se não tiver tempo, vamos supor que a nota diz o seguinte, você tem que pagar 15 dias depois do aceite da nota, se o contrato diz isso. E você recebeu essa nota e aceitou a nota dia 20 de dezembro. Então, eu liquidei, eu tenho dinheiro para pagar, mas eu só vou pagar no dia 5 do outro mês, então vai com o dinheiro. Agora, se eu estou ainda no processo, não chegou o kit, não sei se vai chegar, não sei se a licitação vai ser frustrada, mas você não pode interromper tudo porque acabou o ano e começar do zero. Então, essa licitação continua. E esse empenho passa para o outro ano. Mas, nesse caso, o recurso financeiro não passa. Aí você vai ter que usar recurso financeiro do outro exercício. Entendeu? Então, são duas possibilidades distintas, tá? Na próxima, nós não apresentamos aqui quanto que foi o processado, ou o liquidado e o não liquidado, mas acho que temos, né, João, uma lâmina que diz isso, quanto está liquidado e quanto não está liquidado. Mas a gente pode trazer na próxima audiência pública também essa informação para o senhor, e está disponível, tem no portal, posso passar para o senhor também, tranquilamente. Eu só não me lembro de cabeça aqui, eu arrisco falar um número, não sei exatamente o fiel da verdade. Mas sobre a Sanasa, eu não tenho nenhuma autoridade, nenhuma competência para falar sobre os custos da Sanasa. Eu sei que é uma empresa lucrativa e toda a SA tem que ser lucrativa mesmo, é uma empresa de acionistas.
A prefeitura é o principal acionista, mas a prefeitura não é dona da empresa, portanto, a empresa tem que ser superavitária, e se ela é superavitária, ela pode ou reinvestir os lucros que ela teve, ou 100% dos lucros, ou decidir reinvestir uma parcela dos lucros e devolver uma parcela do lucro aos acionistas. Como a prefeitura é o principal acionista, ela acaba recebendo uma parcela também proporcional desses lucros, quando há distribuição. A Sanasa, eu sei que o presidente da Sanasa tem conversado comigo sobre isso, eles têm argumentos muito sólidos sobre o preço da água, comparativo, inclusive, com outros municípios, e ele tem todo o argumento que demonstra que o custo da água em Campinas não é maior do que o custo da água de outros municípios, muito pelo contrário, chega a ser menor do que alguns outros. Eu não tenho autoridade para falar sobre isso, estou dizendo o que ele me explicou recentemente, mas eu acho que ele é uma pessoa, o Manuelito, né, é uma pessoa muito competente, um economista capaz, muito experiente, que já foi diretor da Sabesp, inclusive, já foi da Secretaria de Finanças da Prefeitura de Campinas, é um colega meu da Unicamp, estudamos juntos na Unicamp, então eu sei que ele é uma pessoa muito competente e tem, se ele falou isso, eu sinceramente confio na palavra dele, mas não sou eu que posso garantir isso, posso mais afiançar a palavra dele, tá certo? Acho que eu respondi tudo, presidente. Obrigado, secretário. Obrigado, Cecílio, pelas perguntas. O vereador Cecílio enviou aqui no chat que seja enviado os restos a pagar, pois está repassando para o secretário. Correto, vereador? Obrigado pela participação aí. Tem alguém que mais que queira falar, discutir? Juscelino, faltou o secretário comentar em relação à questão do lixo. Sim. Faltou o secretário comentar em relação aos restos a pagar, com relação à prestação de serviço de coleta do lixo. Pois não. Eu acho que ele falou no geral. Acho que eu só fiz uma explicação genérica, acabei não me detalhando a questão do lixo, mas eu acho que é exatamente a mesma coisa. Todo o resto a pagar, ele se divide em liquidado e não liquidado, né? Processado e não processado, são sinônimos. E no caso do lixo também, né? Você tem compromissos que o lixo que foi recolhido em novembro, ele está empenhado como compromisso, a empresa vai apresentar a nota em dezembro, vai ser tudo conferido, vai ser feito o pagamento, às vezes nem dá tempo de fazer o pagamento em dezembro, e é feito em janeiro, então passa como resto a pagar. O lixo que é recolhido em dezembro é a mesma coisa, está empenhado, né? Ele vai apresentar a nota em janeiro, vai ser feita a conferência, dados os prazos, o aceite da nota, e é feito o pagamento final de janeiro, às vezes início de fevereiro. Nesse caso, no primeiro caso, do lixo de novembro, por exemplo, ele já passa processado, daí liquidado, porque já foi aceita a nota em dezembro, então só vai ser pago em janeiro. E no caso do lixo de dezembro, a nota ainda não foi apresentada, que vai ser apresentada em janeiro. Então, tem só o empenho, não tem a liquidação ainda. Portanto, esse recurso passa como resto a pagar não processado e vai ser realizado o pagamento também nesse exercício. Então, você tem os dois casos, entendeu? Você tem resto a pagar processado, resto a pagar liquidado e não liquidado, desculpe. E nos dois casos, eu não sei, não tenho aqui os dados exatos por secretaria para dizer para o senhor quanto que foi liquidado em 2020, passou para 2021 já liquidado, e quanto está só processado e não foi liquidado e vai comprometer o orçamento desse ano. Tá? Mas posso passar para o senhor também junto com as outras informações. Mais alguma pergunta? Algum participante queira participar?
Acho que não há mais ninguém, nenhuma pergunta seja ela ao secretário. Bom, acho que podemos encerrar. Agradecer aí o secretário pelos esclarecimentos. Acredito, espero que tenha esclarecido. Foi bastante claro o esclarecimento dele. Como eu já disse, ele está só apresentando os números, porque não é responsabilidade dele ainda. Ele vai responder a partir desse ano. Mas obrigado, secretário. O senhor trouxe, eu acho que ficou bem esclarecido a todos que estão aqui, ao público também que nos assiste. E agradecer ao pessoal daqui da Vivida TV Câmara, o Henrique pela equipe dele, o Ivan, o Lucas, nosso fotógrafo, a Érica também. Obrigado a todos que nos acompanharam. E dizer que, por ser a primeira, acho que foi uma boa reunião, estamos aqui, vamos fazer a próxima. O secretário, com certeza, será mais perguntado, porque ele já vai poder responder pela responsabilidade do trabalho dele. Mas desejar ao secretário uma boa sorte, que Deus abençoe, secretário. Desafio, como a gente disse, não vai faltar, porque nós estamos numa época difícil, que não é fácil, e pedir a Deus que nos dê aí um acalento para essa academia, que consiga diminuir, porque a pandemia, nós estamos aí hoje atingindo o pico, não é fácil, mais de 250 mil pessoas perderam a vida, e dizer o nosso sentimento a todos os familiares de todos os Covid do Brasil e do mundo, que Deus tenha compaixão de nós, que nós conseguimos passar por essa pandemia logo, que a vida nossa retorne ao normal. Sabemos que não é fácil, secretário, porque nós já vimos de uma crise financeira aí muito dura nos anos anteriores, e quando a gente começa a caminhar, a gatinhar a economia, vem essa pandemia, mas Deus sabe o que faz. E Ele não dá uma cruz que Ele não consiga carregar. Esperamos superar essas crises, se Deus quiser, e desejar uma boa sorte a todos. Muito obrigado a todos. Bom dia a todos que nos assistem e a toda a equipe que nos acompanhou. Um abraço a todos. E essa foi a segunda audiência pública promovida aqui pela Câmara de Campinas. Você fica agora com a nossa programação normal. Lembrando que 11h30 da manhã tem o programa Câmara Total, ao vivo. Então continue acompanhando aqui a programação da TV Câmara. Um bom dia para você. TV Câmara, Campinas.